O deserto ainda estava silencioso quando a história de um dos maiores líderes da humanidade começou a tomar forma. Mas, antes de Moisés erguer seu cajado diante das águas, existiu um caminho longo, marcado por dúvidas, perseguições, renúncias e milagres que pareciam impossíveis. A vida de Moisés não nasceu pronta. Ela foi moldada pelo fogo da sobrevivência e pela mão invisível de Deus, desde o primeiro choro. Moisés veio ao mundo em uma época em que nascer hebreu era quase uma sentença de morte. O faraó havia ordenado que todos os meninos fossem lançados no rio, uma tentativa cruel de impedir o crescimento do povo de Israel. Mas ali, no meio do caos, uma mãe decidiu desafiar o impossível. Jocabede, guiada por uma fé que desafiava a lógica, preparou um pequeno cesto, selou suas bordas com betume e colocou dentro dele seu filho recém-nascido. Não era apenas um bebê, era um destino sendo lançado nas águas do Nilo. O cesto foi levado pela correnteza até que, como obra de um propósito maior, chegou às mãos da filha do faraó. E naquele instante, o menino condenado se tornou príncipe. Moisés cresceu entre colunas de mármore, jardins perfumados, ouro, educação privilegiada e autoridade. Mas nunca perdeu o olhar de quem sabia que não pertencia completamente àquele trono. Ele via a dor do seu povo, via o peso das correntes, via o sofrimento das massas enquanto ele vivia em palácios. E essa ferida interna cresceu junto com ele, até o dia em que tudo mudou. Vendo um hebreu sendo violentamente agredido por um egípcio, Moisés não suportou. Sua indignação o dominou, e em um impulso que carregaria consequências para a vida inteira, Moisés tirou a vida daquele egípcio. A notícia espalhou-se, e o príncipe do Egito se tornou um fugitivo. Moisés correu para o deserto, deixando para trás tudo o que conhecia. Nenhum título, nenhuma riqueza, nada o acompanhou. Só o peso do arrependimento e um caminho incerto pela frente. No deserto de Midian, Moisés se tornou um homem simples, pastor de ovelhas, longe dos holofotes, longe dos corredores de poder, longe de tudo o que parecia grande. E foi exatamente ali, onde ninguém o procuraria, que Deus o encontrou. No topo do Horebe, uma sarça ardia, mas não se consumia, uma chama viva que chamava seu nome. Moisés, Moisés. O chamado que mudaria o mundo começou com duas palavras. Deus não o chamou pelo título de príncipe. Deus o chamou pelo nome. Ali, descalço diante da presença divina, Moisés recebeu uma missão que parecia impossível: voltar ao Egito e libertar seu povo da escravidão de 400 anos. Ele hesitou, ele duvidou, ele se sentiu incapaz. Mas Deus não estava procurando um herói. Ele estava formando um. E assim, o pastor de Midian caminhou de volta ao império que antes o adotara. Seu cajado, que antes servia apenas para guiar ovelhas, agora seria instrumento de milagres. Diante de Faraó, Moisés ergueu sua voz e declarou: "Deixa ir o meu povo." Mas o coração do rei era duro como pedra. Vieram pragas, noites escuras, rios transformados em sangue, tempestades de granizo, gafanhotos, escuridão, até o momento final, quando a 10ª praga atravessou o Egito. E então, finalmente, o faraó cedeu. Israel saiu do cativeiro não como escravos fugindo, mas como uma nação nascendo. Moisés caminhava à frente do povo, e uma coluna de nuvem os guiava pelo dia, enquanto uma coluna de fogo iluminava a noite. Era como se o próprio céu marchasse ao lado deles. Mas a liberdade recém-conquistada despertou a fúria de Faraó. Arrependido de ter deixado Israel partir, ele reuniu seu exército, cavalos, carros, soldados, uma força esmagadora. As rodas dos carros faraônicos cortavam a areia em velocidade. O chão tremia, a poeira subia, o Egito estava em perseguição.
O povo olhou para trás e viu o exército se aproximando. Olhou para frente e viu o Mar Vermelho. Montanhas ao redor, tropas atrás, água à frente, nenhum caminho. O pânico tomou conta. Eles clamaram a Moisés: "Por que nos tiraste do Egito para morrer aqui?" E ali, no ponto mais crítico, quando tudo parecia perdido, Moisés não olhou para o mar, nem para o exército, nem para o desespero do povo. Ele levantou os olhos para o alto. O silêncio tomou conta. O vento mudou. A nuvem que antes ia à frente do povo se moveu para trás, como um escudo, separando Israel do exército egípcio. A noite ficou dividida entre luz e trevas. Moisés apertou firme o cajado. Deus sussurrou ao seu coração. E antes que o mar se abrisse, antes que o milagre acontecesse, Moisés deu ao povo a palavra que ecoaria por toda a eternidade: "Não temam, permaneçam firmes. Hoje vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará." E é exatamente aqui, no exato momento em que Moisés estende sua mão, antes das águas se moverem, que nossa história pausa. Porque o que acontece a seguir mudou o destino de uma nação inteira.